Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E quais os melhores fundos imobiliários para investir em 2022? Eu estou muito feliz, estou muito contente que eu separei vários estudos aqui para te ajudar nessa sua decisão de investimentos. A gente sabe que colocar o dinheiro para render, pensando em fundos imobiliários, por exemplo, que pagam dividendos mensais, que estão muito baratos, é sempre muito bom, né? Então muita gente tem essa dúvida. Bom, beleza, já entendi, quero investir, mas quais os melhores fundos imobiliários para investir agora? Então eu vou te ajudar aqui nessa jornada. Primeira coisa, para a gente tomar uma decisão de investimentos, a gente entender um pouquinho de como está o cenário como um todo, né? E eu vou até compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente ver esse primeiro estudo aqui, que é a carteira recomendada de fundos imobiliários da XP Investimentos, né? Então a gente não vai conseguir ver exatamente quais são os ativos, mas a gente vai ver toda a tese por trás, né? Porque esse aqui é um serviço que eles têm pagos, né? Não é gratuito, mas já dá para a gente tirar muita conclusão boa aqui. Olha só, então a gente consegue ver como um panorama geral, inflação alta, né? O IPCA nos últimos 12 meses altíssimos, aí na casa de 2 dígitos, IGPM também alto, isso influencia muito o mercado imobiliário. Uma parte boa é que dá para ganhar dinheiro também, porque tem muito fundo imobiliário que cobre a inflação do período, tá? E isso acarreta também uma outra coisa, taxa Selic alta, ok? Então o cenário que a gente tem hoje para 2022, taxa Selic alta e inflação alta. É o primeiro caminho, a primeira rota aqui para a gente decidir os nossos investimentos. Olhando aqui então um pouquinho do histórico, né? A gente vê que tanto o IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, quanto a média da Bolsa de Valores do Brasil, Ibov, caíram muito no segundo semestre de 2021, muito ocasionado por esse aumento de juros, né? Por inflação alta, instabilidade, questões políticas, enfim. A gente tem esse cenário para agora e a gente consegue ver também aqui nesse outro gráfico que os investidores, pessoas físicas, estão aumentando muito seu aporte nos fundos imobiliários. Mas o que eu quero mostrar aqui é essa parte, tá? Uma primeira ideia muito boa de diversificação de carteira, pensando apenas na sua fatia com fundos imobiliários. Olha só, 50% da carteira aqui, fundos de recebíveis. Olha uma ideia, hein? 20% em fundos logísticos, 12,5% em híbridos, 10% em lajes corporativas e 7,5% em fundos de fundos. Então a gente tem aqui, se a gente juntar os fundos de fundos com os recebíveis, mais da metade da carteira de fundos imobiliários sugerida aqui são fundos de papéis, né? Então eu acho que a gente não tem como fugir dos fundos de papéis para 2022. A gente vai ter algumas oportunidades pontuais ali nos outros setores para comprar barato. Logística e lajes corporativas principalmente, né? Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso, porque o grande líder aí, o grande carro-chefe para 2022 nos fundos imobiliários serão, mais uma vez, os fundos imobiliários de recebíveis ou os fundos imobiliários de papéis como um todo, tá? Por quê? Porque eles têm uma certa estabilidade maior e eles acabam até surfando muito bem esse momento de inflação alta e taxa Selic alta, tá? Porque todos os contratos, todos os títulos de dívida ali são atrelados a esses índices. Se esses índices sobem, os investidores acabam ganhando um pouco mais. É isso que a gente já viu em 2021 e verá também em 2022. E aí eu peguei mais um estudo aqui bem legal para compartilhar com vocês, que é esse daqui que a Levante fez. O melhor fundo imobiliário para ganhar com a alta da Selic, tá? Então esse material aqui tá bem bacana. E aí depois de muitas pesquisas, eles escreveram aqui, os analistas da Levante analisaram que o melhor fundo é o KNCR11, tá? Que é o Fundo Imobiliário de Recebíveis da Quineia, que é uma gestora super renomada, super tradicional no mercado e vai além, né? E a gente já consegue ver que esse fundo ele pagou muito bem em 2021, ó, teve um ganho de 16,7% entre janeiro e outubro. Isso daí mostra a competência dessa gestão aqui, né? E a gente pode continuar lendo aqui no relatório. Depois eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Para você poder ler esse relatório completo depois, tá? Todos os detalhes, porque isso é muito importante para você investir. Antes de você investir qualquer coisa, é legal você ler uma análise completa de uma equipe de analistas como está aqui. Inclusive, nesse relatório aqui, eles têm duas outras recomendações de fundos de recebíveis, de papel, né? O que eu achei mais interessante aqui é o KNCR, mas a gente tem outras duas opções lá embaixo. Eu gostei mais do KNCR porque ele é o mais seguro que a gente tem aqui nesse modelo, tá bom? Então, acompanhando aqui, a gente consegue ver aqui que ele é um dos maiores fundos da
da bolsa, né? 3,94 bilhões de patrimônio, sendo que uma das características principais é a distribuição de 95% dos lucros. E a gente pode ver nesse gráfico aqui que está subindo esse aumento do dividendo mensal. Por quê? Ele acompanha muito a taxa Selic, né? A maioria dos CRIs desse fundo imobiliário aqui segue a taxa Selic. Então a gente está vendo, ó, está numa rota de alta, vai continuar pagando muito bem. Então deixo o convite aí, faça o download desse relatório, porque você vai ver outros fundos de papéis aqui, além de todos os detalhes do KNCR, beleza? Então, olhando esse principal setor dos fundos imobiliários, a gente tem os CRIs, tá? Vou fazer um destaque agora para alguns outros setores, tá? O segundo destaque que eu faço aqui hoje é por uma fatia de fundos. Vou colocar essa outra notícia aqui na tela, que saiu na Money Times, que o time de analistas da Toro Investimentos identificou alguns fundos imobiliários que estão bastante interessantes após uma sequência de quedas no mercado. Quer dizer que são fundos imobiliários baratos. E aí eu destaco esse daqui, ó. O RBRF, o RBR Alpha, fundo de fundos, tá? Esse fundo imobiliário aqui, inclusive, eu já entrevistei diretamente o analista lá da Toro, o João Freitas, vou deixar o link aqui em cima, que ele viu um upside, um potencial de ganho nesse fundo aqui de 18,8%, tá? Porque o que é um fundo de fundo, né? Ele é um fundo imobiliário que você compra lá na bolsa, por exemplo, esse aqui, o RBRF, e aí esse um fundo tem vários outros fundos imobiliários dentro dele, né? Então, até uma forma dessa gestão aqui tentar ganhar com alguma assimetria de mercado que eles identificaram, né? E aí eu consegui até um outro estudo aqui lá da XP Investimentos, também embasando mais ainda essa tese no RBRF, dizendo aqui, ó, que é uma diversificação, desconto e o dividend yield atrativo. E olha que interessante, o potencial upside aqui, que o pessoal da XP colocou, é até maior do que o João Freitas colocou. Um upside de 23% potencial comprando esse fundo imobiliário num preço barato, que é o que está acontecendo nesse momento, e um potencial bem legal aí para 2022, beleza? Então a gente já fez esses desenhos aqui dentro dos fundos de papéis, agora vamos falar um pouquinho sobre um outro setor, por exemplo, setor de logística, fundos de tijolos, né? Aqui eu também selecionei uma notícia que tem as principais recomendações aí de diversos analistas para o mês de dezembro e possivelmente para 2022 também. E o mais indicado é o Bresco, o BRCO11, tá? O que a gente vê no setor de logística? Os preços caíram muito, né? Muito provocado por essa onda de pessimismo que aconteceu e tudo mais, só que a gente também sabe que o setor de logística ele é muito demandado, né? Os galpões logísticos, e-commerce, etc. Então, é algo muito, muito necessário, além de ser muito disputado, principalmente aqueles galpões, aqueles centros de distribuição que são próximos a grandes capitais. A gente sabe que uma grande parte do PIB do Brasil, digamos assim, passa por Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, essas grandes capitais que faturam muito, digamos assim, que acabam tendo muitas negociações, precisam de centros de distribuição. Tem uma população alta ali que demanda, que faz compras online, por exemplo. Então, esses galpões próximos dessas grandes capitais acabam sendo disputados, né? Então, a gente vê lá na Bolsa de Valores esses ativos de logística caindo a cotação, mas no mundo real aqui fora, eles estão sendo muito demandados, né? Até porque construir algo novo acaba sendo muito caro e de repente você não tem uma localização tão boa assim. Então, pensando num possível crescimento, numa possível valorização, os fundos de logística são bastante interessantes nesse momento e como a gente viu aqui nessa notícia, uma opção interessante para você estudar é o Bresco, BRCO11, ok? E aí, pessoal, o que eu costumo sempre dizer? Óbvio que a diversificação da carteira vai ser sempre o fator mais fundamental para que você consiga ganhos, crescimento de patrimônio com tranquilidade no longo prazo, né? A fatia da sua carteira de fundos imobiliários também tem que estar diversificada, né? Então a gente já aprendeu aqui hoje que talvez pensar em 50%, 60% de investimento aí só da sua fatia de fundos imobiliários no setor de papel pode ser bom, mas também tem outras oportunidades aí de comprar barato outros setores, beleza? E ainda pensando para 2022, você já se inscreveu na minha série de vídeos Desafio 2.2? Não vem aqui para o YouTube, é uma série de vídeos muito boa, estou muito feliz com o conteúdo, porque 2022 vai ser um ano para ganhar muito dinheiro, tá bom? Só que a gente tem que se posicionar bem e posicionar desde agora, porque vai ter muita volatilidade. Se você não souber o que está fazendo, você vai perder dinheiro, beleza?